Tá aí, boa tarde, no ar, programa é Coisa Nossa, sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4, assim, bombando. E eu abro o programa de hoje, tá? Eu recebi uma ligação, eu recebi várias pessoas essa semana assistindo o programa. O Fábio Meirelles, que é vereador, ontem me ligou. Tô lhe assistindo aqui. Eu digo, obrigado, Fábio. E o nosso diretor técnico, Clodoaldo Oliveira, Clodoaldo Oliveira, disse, Valadão, você recomenda a tua galera, os teus telespectadores, que nós estamos ainda em fase experimental. Então, ontem estava entrando no Colobar, que é aquela barra de cor. Isso é uma falta de compressão no sinal. Já foi resolvido. Hoje de manhã ele ficou de tirar a emissora para ver a compressão do áudio. Então você veja bem, eu peço a compreensão de todos os telespectadores. Isso é um novo projeto, é uma nova visão, é tudo novo. Então é preciso que a gente dê, entendeu, aquela calibrada. E o nosso Clodoaldo Oliveira é o cara. Inclusive vem surpresa por aí, viu? Clodoaldo vai preparar aí uma surpresa pra gente, muito bacana mesmo. Bom, eu abro o programa de hoje, né? Hoje que dia é? 20. Quinta-feira, véspera do feriado de Tiradentes, né? Dia 23 é o dia do chorinho. E hoje aconteceu no corredor da Secult um festival de chorinho com vários chorões, entendeu? Numa homenagem a um grande chorão sergipano, que é o Zé da Véia, um grande músico, entendeu? Que está fazendo diferença. E hoje à tarde, no Conservatório de Música de Sergipe, também está voltado para um trabalho com chorinho. Mas enquanto não chega o dia 23, que é o dia do chorinho, eu tenho o prazer de ter um dos maiores poetas de cordel do planeta, Chiquinho do Alemar. E Chiquinho do Alemar, entendeu? Meu parceiro, criou o Forró da Comunidade, este ano com duas homenagens póstumas, a Ismar Barreto e a Marco Guedes, o forrozeiro. Então, Chiquinho do Alemar me ligou e disse, Valadão, eu queria mostrar a programação. Claro, isso é uma programação cultural. Boa tarde, Chiquinho. Boa tarde, obrigado aí o espaço. E a gente está na 8ª edição do Forró da Comunidade, homenageando Marcos Guedes e Ismar Barreto. E uma programação recheada de vários artistas, pessoal da nova geração, pessoal da velha guarda. Então é um evento que a gente faz com carinho, dá um trabalho, mas que a gente aproveita seu espaço para convidar toda a sociedade sergipana. É aberto ao público, não paga ingresso. E a gente vai fazer lá um grande arraial cultural para, né, dar início aos festejos juninos aqui no nosso estado. E é uma região, tá? Apesar de ser uma região rica culturalmente, eu tive essa semana na Gameleira, Sim. Precisamente no sábado de Aleluia, e fui contemplar uma arte que é feita ali há muitos anos, que é a fabricação de Judas. Eles fazem o Judas e vendem pela Avenida Merício Machado. Uhum. E a Dona Maria, quando eu cheguei, disse, olha o homem da televisão. Quando eu fui embora, ganhei uma sacola de manga, viu, Dorival? Pense na manga rosa, ô meu pai! Entendeu? E a gente foi contemplar lá. E, como eu diria, é uma região muito rica, mas também com muita dificuldade em se divulgar a cultura lá. E o Chiquinho do Alemar promove este Forró da Comunidade ali na Avenida Milício Machado, ao lado do COI. A Milício Machado é aquela do entrocamento do aeroporto, né? A Milício Machado é a mesma que vai até o Mosqueiro, sendo que o evento fica ao lado do COI logo no primeiro trecho. No primeiro trecho, ali perto do colégio Santos Dumont. Isso. Né? Tem ali a galera de Cardozinho. Isso, a gente faz no campo de futebol, a gente arma o arraial e a gente monta a estrutura de palco, de som e recebe os artistas. Os artistas todos tocam sem ganhar cachê, porque a gente não tem receita também, a gente não cobra ingresso, a gente vive de doação. O evento, né, acontece porque os artistas topam tocar de graça e algumas pessoas, tipo o vereador Américo de Deus, né, ajuda a gente lá nesse projeto, a Funcaju,
a Insurb, o governo do estado através do Funcart, né? E empresas eu não posso várias falar. outras Empresas eu tenho essa limitação. Várias outras pessoas que ajudam a gente e a própria comunidade, né, que se junta para a gente fazer desse que é tido como várias pessoas a maior prévia junina do nosso estado, porque realmente é um festival que a gente faz com um custo que a gente tem baixo. Se fosse qualquer um outro órgão, não conseguiria fazer com o tanto de artistas a nível nacional que a gente leva para lá, que vai lá e se sentem felizes em compartilhar, em mostrar seu trabalho, porque realmente é um projeto de formação de plateia, onde a gente coloca os artistas para se apresentarem fora do ciclo junino, porque a gente sabe que o artista do forró pé de serra autêntico só tem espaço durante o ciclo junino. E você veja bem, é uma comunidade, é a Malvina ali perto, Isso, né? é lá Eu na Malvina. Eu já tive na Malvina. Na minha trajetória de final de ano como Papai Noel, eu entrei na Malvina uns 2 anos consecutivos. Tem menino pra dar e vender, viu? Pense numa comunidade carente, mas uma comunidade decente. É verdade. Entendeu? Eu entrei 2 anos ali, vestido de Papai Noel, levando frutas, levando brinquedos. E hoje, viu, Valadão, a festa tomou uma proporção tão grande que não só os moradores da Malvina usufruem da festa. Então, pessoas de todos os lugares vão para lá frequentar a festa, que é um encontro, né, de pessoas que gostam do autêntico forró pé de serra, na medida que a gente também está levando entretenimento para a comunidade, com a formação de emprego e renda, eles montam as barracas para vender as comidas típicas, as bebidas, e é um trabalho difícil, mas um trabalho extremamente gratificante para a gente. 21, 22 e 23 de abril, às 19 horas. O que vem a ser o Festival Sergival? Sergival vai lançar o CD dele. Festança. Vai lançar o CD dele. Vamos ter a participação de Augusto Barreto, do Mamulengo Cheiroso. Vamos ter a participação também de César Leite, com a boneca Genoveva. Vamos ter palestra com Pascoal Mainá, Sergival e Professor Paulino. Quadrilha Xodó da Vila. Literatura de cordel, comidas típicas. Entendeu? Além de atrações como Erivaldo de Cariras, Givan do Acordeon, Clauber do Acordeon, Fumo do Gastro, Forrozão do Gonzagão, Robertinho dos 8 Bom, meu amigo Robertinho, preciso do telefone de Robertinho, viu? Vou lhe dar agora. Robson do Rojão, Jailson do Acordeão, Forró Pé Quente, Abraão do Nordeste, Luiz Fontinelli, Cebolinha, um abraço pra Cebolinha aí. Brasas do Nordeste, Bob Zé, além de Lourinho, Everardo Senna, Luca Campelo, Caçula do Forró, Gladstone Rosa, Forró de Maricuia, os 3 do Moleque, meu amigo Haroldo, Correio dos 8 Baixo, Forró Bala, Jorge Levi, Pavio do Forró, Gilvan Lima. Rapaz, gente muita, parabéns, viu? Bom, obrigado, tá aqui divulgado. Todo mundo marcando presença, entendeu? Que são festas como essa que resgatam as nossas tradições culturais e farão desses festejos juninos, em 2017, os mais belos e produtivos festejos juninos do país, aqui em Aracaju, abrindo no forró da comunidade. Obrigado, Chiquinho do Alemar. Que agradeço aí o espaço e reiterar o convite aí a todo mundo que queira saborear uma música de qualidade, e a comunidade está esperando de braços abertos. Adelson Dantas, me providencia um break e eu volto já já. E a nossa dica de leitura de hoje é o livro Vencendo o Desemprego. O livro Vencendo o Desemprego lhe dá as melhores opções, as melhores alternativas de como vencer no mercado de trabalho. Ensina você a participar de um processo seletivo, como fazer para construir o seu currículo, como participar de uma entrevista de emprego, como fazer para manter o seu emprego. Ou seja, aqui você aprende desde o processo de construir o seu futuro, né, profissional, até quando você estiver trabalhando, como você vai fazer para manter. Fala sobre estágio, como manter o seu estágio, fala do período de experiência. Nós temos também dicas para concurso aqui e fala também questões de empreendedorismo, ou seja,
Com o livro Vencendo o Desemprego, você tem todas as dicas para vencer no mercado de trabalho. E essa é a nossa dica de leitura. Boa leitura! Assista todas as segundas às 9 da noite o programa Identidade. É um programa diferente para você conhecer o convívio familiar, social, a vida lá fora de ex-vereadores e vereadores. É um programa de conversa, de depoimentos, um programa divertido, um programa diferente. Não se esqueça, programa Identidade, todas as segundas, 9 da noite. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. O livro Quadrilha Junina Século XX, 52 anos de vitórias, é uma reportagem feita no bairro Industrial, base da quadrilha, que tem 52 anos ininterruptos de atividades nos festejos juninos de Sergipe. É a quadrilha mais antiga de Sergipe em atividade e o livro vocês podem encontrar nas principais livrarias da capital. Boa leitura! Não Morda a Língua está na 10ª edição e à venda em todas as livrarias escolares do Estado. É um livro que cuida da língua portuguesa através da descontração. É você rindo e aprendendo. Boa leitura! Joia Rara e Clima de Samba. Participação de Chico Queiroga, Antônio Rogério. Grupo musical Unidos em Asa Branca, tá? E quem dá o toque aqui é o Chumassa. Lembrando que todo mundo hoje participou do Dia Nacional do Choro, lá no Corredor Cultural. O Cantinho do Choro Zé da Velha, tá? Irineu Fonte estava lá recebendo a galera do Barata. Foi maravilhosa. Lembrando também que dia 20 hoje, né? É temporada de concertos Orquestra Sinfônica de Sergipe. Nesta quinta-feira, apresentação da série Cajueiros. Sob a regência do alcravo do mestre Guilherme Manins. O grupo terá seu público conhecidas significativas obras do período barroco, notadamente aquelas concebidas das cortes de Courtrai e Leipzig, Alemanha, de Londres, na Inglaterra, inícios do século XVIII. Tá aí para quem gosta de música clássica. Bom, e boa tarde, Valadão. Eu não consegui salvar o CD Eles por Nós. Eu vou precisar mostrar aqui um CD, um grupo de sergipanos que gravou para ajudar as pessoas da APAI. É um trabalho maravilhoso. Nosso agradecimento aos artistas sergipanos. E aqui no Facebook, Lene Vasconcelos, que está na Alemanha. Parabéns, Lene. Obrigado pela audiência. Na Suíça. Obrigado. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eu costumo dizer às pessoas o seguinte: religião é cultura. E a gente
tem a obrigação de respeitar a cultura brasileira. E aí, essa semana, uma colega, Tainá, parece, não é? Tiane, me ligou como jornalista para que eu pudesse abrir espaço para uma Ialorixá. Eu digo, não tem problema nenhum. Qual o problema? Não, porque ela vai divulgar o afoxé de Odé. Eu digo, sim, o afoxé é um carnaval, é um candomblé de rua, não é carnaval. A Bahia colocou o afoxé dentro do carnaval, mas em vários lugares do mundo e na África, o afoxé é uma manifestação cultural da música africana que vai pelas ruas e que denota uma fé. E até aí tudo bem, tá? Aí entra uma senhora simpaticíssima, o nome, por gentileza, ela Silvia de Oxum Opará. Aí depois ela me diz, nós trabalhamos juntos. Ela é Silvinha de Dona Augusta. Que bom lhe ver, Silvinha. Obrigado. Entendeu? Hoje você, assim como sacerdotisa. A linha que você vai é o quê? Candomblé. É Jejenagô. Jejenagô. Né? E vocês estão divulgando um trabalho cultural na área de Nossa Senhora do Socorro. Nós estamos na 6ª edição do Afoxé de Odé no município de Nossa Senhora. Já faz parte do calendário cultural de Socorro. Eu vi no texto, tem apoio inclusive da prefeitura. Sim, com toda a logística. O Afoxé vai acontecer que dia? Dia 21, amanhã, sexta-feira, a concentração é em frente ao Shopping Premium, às 15 horas. 15 horas, as pessoas que confessam a fé dos cultos afros brasileiros, as pessoas que confessam a fé do Toré, que eu não sei se tem ainda em Sergipe, que é a religião dos índios, as pessoas que confessam a fé da Umbanda, uma religião eminentemente brasileira, todas elas e simpatizantes são convidadas para poderem cantar. Isso, né? E aí poderem reverenciar as suas fés religiosas. Mas Afoxé de Odé. Odé, dia 23 de abril, o candomblé ele homenageia Oxóssi. Então, Odé é Oxóssi. Odé é Oxóssi. Oxóssi é o orixá da caça. Costumamos dizer que ele é o provedor da família. É ele quem traz toda a prosperidade, o AG1. AG1 é comida. Então, é um grande orixá guerreiro, é um índio guerreiro. Sim, você espera quantas pessoas? Então, cada ano aumenta mais o número da família do axé e também dos simpatizantes, porque é uma festa muito bonita, tem balé afro, é um trio elétrico profissional, é uma banda. Então, assim, ele cada ano está se profissionalizando mais. A banda tem alguém conhecido? Não, a banda ela é composta do povo do axé mesmo, então, os ogães. São os combones lá os ogães. Da tua casa? Hoje nós agregamos assim, outros instrumentos, né? Hoje tem bateria, tem violão, tem saxofone. Então, assim, tá uma coisa bem mais completa. Mas o sentido, né, é um só, é o candomblé. Então a gente convida todo o povo do axé, simpatizantes, de branco, para a gente pedir paz, que a gente precisa de muita paz e vale a pena assistir. Bom, você que está em casa, sinta-se convidado, entendeu? É um ato de fé e é um ato para quem crê. Eu sempre coloco o seguinte, eu fico preocupado quando a pessoa não tem fé. Isso. A fé que a pessoa confesse para mim vai chegar a um ponto do entendimento, da maturidade espiritual e é aquela tal coisa que será salvo quem for julgado por Jesus. Tá? E só Jesus sabe quem será salvo. Tem uns que se dizem, olha eu aqui, quando chegar lá em cima Jesus vai dizer, eu não te conheço, não era da galera. Bom, gente, eu conversei com a Ialorixá Silvia de Oxum Opará. Para os íntimos, Silvinha, sobrinha da ex-vereadora Miriam Ribeiro. Você pensou que eu ia esquecer?
entendeu? Sobrinha da ex-vereadora Miriam Ribeiro, criada por titia com um carinho danado, mamãe Maria Augusta. Era uma garotinha tão mimosinha, tão uma mulher linda. Obrigado. E aí a Lorixá Silvia de Oxum, o Pará. Por gentileza, Délcio, eu vou a mais um break e volto já já. O livro Medicina e Arte, de Pedro Amaro do Nascimento, de minha autoria, ele representa tudo sobre a medicina, o conceito da medicina, o conceito do médico, as atividades do médico, a preocupação do médico com a humanidade, a atenção que o médico tem com as pessoas. É um livro que ele tem 60 e poucas páginas, mas ele divulga a medicina de uma maneira brilhante. Este livro nós encontramos na Biblioteca Epifânio Doria, na Casa do Cordel, Espaço Cultural Pedro Amaro do Nascimento, na Rua João Sacramento, 450, na Luzia. Este é o livro que a gente tem com mais inspiração dos 120 livros que eu já escrevi. Uma curiosidade, este livro é escrito todo em literatura de cordel. Boa leitura! Assista todas as segundas às 9 da noite o programa Identidade. É um programa diferente para você conhecer o convívio familiar, social, a vida lá fora de ex-vereadores e vereadores. É um programa de conversa, de depoimentos, um programa divertido, um programa diferente. Não se esqueça, programa Identidade, todas as segundas, 9 da noite. Costumes da minha aldeia e verso-mania passeiam pelas histórias da cidade itabaiana. Os contos relatam as histórias de pessoas comuns, como a de um mascote João Gomes, até as histórias pessoais de José Crispim. Os textos refletem uma obra crítica além dos costumes políticos e sociais da Princesa da Serra. Quem se interessar por leitura não pode perder esta verdadeira andança pela cultura sergipana. O autor José Crispim de Souza, nascido em Itabaiana, dedicou-se durante 80 anos à continuidade da literatura sergipana. Contato para adquirir o livro pode ser feito através do número 99957-3101. Boa leitura! José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades Católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Tá aí, gente, estamos de volta. Olha, eu gosto muito de participar, os meus telespectadores, a nossa agenda do mês de maio. Eu tenho todos os artistas para o mês de maio. Baixar? Não dá para ler, não? Eu tenho todos os artistas do mês de maio já selecionados. Mas a gente às vezes aperta. Hoje aqui a gente aperta, é como coração de mãe, dando certo tudo. E Luiz está dizendo que Bruna, que trabalha aqui na TV Câmara, tá onde? Em Dores, Luiz? Eu não conheço. Quem é a Bruna? Trabalha com quem? Assessora? Trabalha no corte. Hein?
Misericórdia, não faça assim não. Eribas do Forró, obrigado pela audiência. O meu grande Papai Noel, Checo Pietro, obrigado pela audiência. Lani Vasconcelos, quem mais? Eliene Fraquetá, muito obrigado aqui. Cida Viana, Gleide Fonseca, Bruninho Valadão, Jean Sami, Marcelo Lobo, Tony Cândido, a galera assim bombando pelo Facebook. Obrigado. Marcelo Cinegrafista, Alessandro da Silva, entendeu? Célio Junino também, Célio Nunes, Fátima Soares, publicitária. Gente, muito obrigado pela audiência pelo Facebook. Mas você também pode assistir no canal 48.4. Nós estamos ajustando. O Claudionô Oliveira está encontrando a melhor forma para que tenhamos a melhor imagem digital do estado de Sergipe. Hein? Clodoaldo, né? Eu troquei o nome, né? Esse ano vai ter a Fogueira do Paranhos. Misericórdia. Bem, gente, em entretenimento, né, as coisas acontecem. E eu também fui pego de surpresa por um colaborador nosso, entendeu? Que é o André Costa. O André Costa é o nosso homem de criação aqui. E ele, semana passada, me ligava e dizia: Valadão, eu tô com um problema. Eu digo: o que é? Rapaz, minha esposa estuda na Federal e ela não falou comigo há tempo e está tendo um seminário de linguagem de Libras na Federal. Eu digo: rapaz, isso é inclusão social. Ele disse: eu estou até com vergonha de lhe dizer. Eu digo: você diga a ela que ela convide a professora dela, que a professora dela vai... Porque você veja bem, a inclusão social... Esse é um programa de cultura e entretenimento, mas nós precisamos compartilhar isso com a sociedade para que a sociedade tenha o conhecimento da real função que é a linguagem de Libras. Nós temos hoje nas transmissões da TV Câmara, nós temos a nossa colega, como é o nome daquela menina, que é da Igreja Assembleia de Deus, aquela que fala com as mãos... Tem o Daniel também. Nós temos aqui, a Câmara de Vereadores está dentro da inclusão social para com isso. Mas tem muitas estruturas que não estão. E eu estou hoje aqui com a professora Ana Flávia, Ana Flora, ela que é doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp. Ela não é professora não, não é mestrada não, ela é doutora. Entendeu? Então a gente tem que falar com quem entende. E ela vai nos falar agora sobre esse evento que está acontecendo na Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom? Professora, só para descontrair, professora Ana Flora e o sobrenome? Schlindwein. Você está entendendo, gente? O cabo aqui, que mal fala o português, de Sergipe, eu vou quebrar a língua se eu falar um negócio desse. Pouquinho, né? Então, tem que treinar. Me permita chamá-la de Ana Flora. Claro, sem problema. Professora Ana Flora, este evento na universidade, pode falar um pouco sobre ele? Então, esse ano a gente celebra 15 anos da Lei 10.436, né? Por que a importância dessa lei? Ela reconheceu a língua brasileira de sinais como a língua da comunidade surda, né? Então, a Libras é uma língua que deve ser reconhecida, né? Que deve ser incluída na formação de professores, né? Então, é extremamente importante a gente celebrar tudo que foi conquistado até o momento, né? Através de lei, de decreto, etc., mas também de dar aquela retomada para continuar lutando por várias coisas que a gente ainda não tem na área de Libras, do respeito à pessoa surda e etc. Então, esse evento, ao mesmo tempo, é um espaço que a gente vai compartilhar conhecimento, vão ter palestras, vão ter amostra de trabalho dos alunos de graduação, então vai ter mesa redonda, vão ter posters, né? Então, vai ser bem variado. E também é um momento de reflexão, o que a gente já conseguiu até agora, né? E o que a gente precisa continuar lutando, né? Porque ainda muitas pessoas não entendem o que é a Libras. Tem gente que acha que é mímica, né, que é gesto, não entende que é uma língua completa, com todos os campos de estudo, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática. Então, ela é uma língua,
Ela tem que ser respeitada como uma língua, tem que ser estudada, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre, mais a gente difunde conhecimento. Então, por isso, essa mobilização para fazer esse evento. A gente sabe que a situação financeira do país está complicada, a gente não tinha verba para fazer esse evento, mas graças à colaboração de um número enorme de pessoas, a gente está conseguindo, vai fazer, vai acontecer dia 24 e 25 de abril na UFES. Gente, eu trago a professora Ana Flora porque é preciso haver o entendimento. Como ela diz, é uma língua. E eu quero, nesse exato momento, repudiar um grupo de malandros que andam dentro dos ônibus coletivos de Aracaju e pela cidade, se dizendo, Jorge Valporto deu uma risada, se dizem surdos e mudos, imprimem algumas cartelas e saem vendendo nos ônibus. Eu não estou dizendo que todos são, mas eu já vi alguns que falam normalmente pura malandragem. Então, quando eu vejo uma atitude de uma doutora que faz um evento como esse para difundir esta cultura e melhorar a inclusão social, eu tenho que falar nesses malacas irresponsáveis que saem se aproveitando do público em geral. Perdão, mas eu tinha que dar essa mensagem agora. Essa questão do jeitinho brasileiro é muito complicada, né? Pessoas que fingem que não conseguem andar, que tem algum problema, mentem, né? E isso acaba prejudicando toda uma comunidade, né? Elas estão atrapalhando uma comunidade, porque se isso for realmente revertido para fins sociais, tudo bem. Agora, se for para ganho próprio, né, é complicado. Não é. Eu presenciei, inclusive, 2 que estavam no dia e terminaram por assaltar uma pessoa, roubaram o celular e desceram no São Conrado. Eu presenciei, eu vi. Isso é muito triste, né? Porque às vezes uma pessoa que realmente é surda, que está com dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, precisa do apoio, às vezes é prejudicada por causa de uma pessoa que tem má intenção, né? Que se passa por. Isso é muito triste. Então voltamos, dias... Então, será segunda-feira, dia 24 de abril, que é o dia em que a lei foi, né, promulgada. Então, dia 24 de abril, começa às 9 da manhã até às 5 da tarde, com intervalo para almoço. Nesse dia de manhã serão as palestras, à tarde, mesa redonda e apresentação de pôster e o encerramento com uma palestra também. Qual o critério para a pessoa poder participar? O foco são estudos em Libras. Então, estudos na área de Libras, pode ser de fonética, fonologia, semântica, Libras no teatro, Libras... O público em geral que, por curiosidade, por qualquer... pode assistir as palestras? Não, super convidado. Justamente a nossa intenção é quebrar mitos, é esclarecer dúvidas. Então, qualquer pessoa, mesmo que não conheça direito a Libras, está super convidada para conhecer, para perguntar, para interagir, porque a gente só conhece uma comunidade a partir do momento que a gente está dentro dela. Então, quanto mais contato as pessoas surdas tiverem com as pessoas ouvintes e vice-versa, vai ser maravilhoso para todo mundo. Você que dirige a associação de moradores, você que dirige ONGs, é uma grande oportunidade de você promover a inclusão social dentro da sua coletividade. Sim. Participando, vendo os direitos e quem sabe até aprimorando esse entendimento. Universidade Federal de Sergipe? Isso, vai ser na Didática 5. Didática 5. Isso, aí dentro complica, dela. viu? Não, mas a gente vai fazer toda uma decoração para encaminhar as pessoas para o lugar certo. Terão monitores, a gente está fazendo uma super organização. Qual a cor que vai estar lá? Então, a cor da Libras é azul. Coisa boa, eu sou azul. Né? Então, os monitores estarão de azul, a indicação de caminho para o auditório estará com mãozinhas em azul, coloridas. Então, tem toda uma temática, todo um cuidado para as pessoas não se perderem, porque muitas pessoas não conhecem a UFES. Mas assim, é só falar, Didática 5, auditório, todo mundo vai saber indicar. Não tem erro. Professora, tem uma coisa assim que a gente às vezes não domina muito bem. E o jornalista necessariamente não é um cara para saber de tudo. É público que as pessoas não falam porque não ouvem. Então, essa questão é complexa, porque você não tem um só tipo de surdo. Existem vários tipos de surdos. Pessoas que nasceram ouvindo e com o passar dos anos perderam a audição, então elas começaram a ter um certo contato com sons e depois perderam. Tem pessoas que nascem absolutamente surdas. Então, cada caso é um caso. Há alguns surdos que
com fono, com muito trabalho, com muito exercício, acabam conseguindo desenvolver a fala. Mas isso é muito de caso para caso, depende da história da pessoa e da vontade da pessoa também. E no caso, quando a pessoa ouve, mas não fala? Nesse caso, teria que fazer um estudo se há algum problema nas cordas vocais, né? Aí seria um outro caso. Eu sou noveleiro autêntico, né? E eu tenho uma personagem hoje numa novela Novo Mundo, que é um garotinho, que é um Joaquinzinho, que a trama tá em cima dele, de que ele, os tutores falam, ele ouve, mas ele não fala. Entendi. E existe até um bullying, porque ele é chamado de mudinho. É complicado. Por exemplo, meu pai é psicólogo, né? Então, eu sempre gostei muito de conversar com meu pai. Existem certos traumas que inibem a fala, né? Então, às vezes não é físico, é psicológico. A criança, de alguma forma, foi exposta a algum tipo de violência psicológica, física, e isso acarretou um bloqueio da fala. É como se ela não conseguisse exteriorizar aquilo que está dentro dela. Aí seria uma questão separada, né? Quando a audição é ok, mas a criança ou a pessoa não fala. Não seria, vamos dizer assim, a base do trabalho não seria para uma doutora em linguística, e sim para uma fonoaudióloga. Ou, geralmente, esse tipo de situação, a gente tem uma equipe interdisciplinar. Então, a gente tem psicólogo, psiquiatra, fono e até, às vezes, uma linguista aplicada para tentar entender de uma forma melhor. Aonde em Aracaju tem essa equipe multidisciplinar? Olha, boa pergunta, porque eu sou nova aqui, eu sou de São Paulo. Essa era a pergunta que eu não deveria ter feito. Não, doutora também não sabe tudo, que nem jornalista não sabe tudo, né? Então, eu sou recém-chegada, eu sou de São Paulo, né? Deu para perceber pelo meu sotaque. Então, eu ainda estou descobrindo Aracaju com a ajuda das pessoas, né? Bem, gente, eu vou dar uma sugestão a você. Você que se interessou pelo assunto, procura lá a professora Ana Flávia. Flora. Ou Ana Flora, que eu tenho certeza de que ela vai atendê-los com muito carinho e vai poder te servir. Muito obrigado. Tá, eu gostaria rapidinho só de agradecer umas pessoas que estão apoiando a gente, sem os quais não seria possível. Não, eu não posso marcas comerciais. É porque isso é um canal legislativo e aí a filosofia. Entendi. Agora, se for instituição pública. Então, da parte da instituição pública, eu gostaria muito de. Pessoas físicas podem. Agradecer a professora Alzenira, do Departamento de Libras, porque sem o apoio dela o evento não seria possível, né? A UFES, no geral. E ao DAIM, que é responsável pela organização dos intérpretes de Libras, né? Sem os intérpretes, a gente não é nada. A gente precisa muito do apoio dos intérpretes, então eu gostaria muito de agradecê-los por terem abraçado a causa, estarem participando. E as pessoas que eu não posso citar, a gente vai citar o agradecimento no evento, então. Sintam-se agradecidos. Obrigado, professora. Muito obrigada. Bem, gente, essa semana eu fui fazer a vacinação. Eu disse até aqui, fui fazer a vacinação da H1N1, que é uma tríplice. E aí eu vi na TV que eu teria direito também a tomar a vacina da pneumonia. Por ser idoso, por ser diabético, eu tenho 61 anos. Aí fui a um posto de saúde. Sergipe não está atendido. Eu tentei hoje contato com a Secretaria de Estado da Saúde, conversei com o jornalista e radialista Ferreira Filho, que ficou de me mandar a base. Então, pelo que ele me disse, é o seguinte: o estado de Sergipe é só, vamos dizer assim, o repassador das vacinas que chegam. E as vacinas são distribuídas por um critério de mapeamento de incidência da doença. Então, no Rio de Janeiro, o governo do estado fornece a vacina. O estado de Sergipe, que é fraco, você, se for idoso, tem que comprar a vacina. Me poupe, viu, gente? Me poupe. Zé Almeida, por favor, reverta esse quadro. Eu vou ao break e volto já já. Este é o livro Representação de Homossexuais nos Livros Didáticos de História. Ele é resultado de 2 anos de pesquisas que foram empreendidas no ano de 2011 a 2013 e teve como coordenação e orientação o professor Itamar Freitas, que hoje encontra-se na Universidade de Brasília. Essa pesquisa contou com o apoio também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o apoio financeiro da CAPES e também lá do grupo de pesquisa da professora Margarida Dias,
que tem um memorial do livro didático lá na cidade de Natal. Este livro vai fazer reflexões no campo da história da educação e traz à tona a visibilidade e a representação do homossexual, tanto nos conteúdos do nazismo como da contracultura. Então, ele pode ser encontrado para compra na Segrase e também através do e-mail marciabs24@gmail.com. Essa é uma possibilidade de estarmos debatendo um tema que é considerado tabu, mas que deve ser levado para o campo escolar e também para a sociedade. Boa leitura! Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em dois grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. O livro Medicina e Arte, de Pedro Amaro do Nascimento, de minha autoria, ele representa tudo sobre a medicina, o conceito da medicina, o conceito do médico, as atividades do médico, a preocupação do médico com a humanidade, a atenção que o médico tem com as pessoas. É um livro que ele tem 60 e poucas páginas, mas ele divulga a medicina de uma maneira brilhante. Este livro nós encontramos na Biblioteca Epifânio Doria, na Casa do Cordel, Espaço Cultural Pedro Amaro do Nascimento, na Rua João Sacramento, 450, na Luzia. Este é o livro que a gente tem com mais inspiração dos 120 livros que eu já escrevi. Uma curiosidade, este livro é escrito todo em literatura de cordel. Boa leitura! Estamos de volta! Tatá também, obrigado pela audiência. Bem, gente, tem pessoas que têm uma história. E às vezes é muito fácil falar de algumas pessoas, mas é difícil falar de outras, porque são pessoas extremamente talentosas, mas que não têm um reconhecimento popular. Esse cidadão, eu conheço ele como publicitário, eu conheço ele como ex-militar da Marinha. Ele criou um bocado de coisa nessa cidade. Festival Ponta de Mar, a marca do Precaju, a marca durante várias administrações da Prefeitura de Aracaju.
Era do Exército, não era da Marinha, não? Exército. É do Exército, é. Entendeu? Então você veja bem. Eu o conheci num período no início do Pré-Caju. A gente já tinha se visto assim rapidamente, mas eu me apeguei. O publicitário Jorgival Porto. Mas ele me disse certa vez, olha, eu tenho uma alma de artista. O que eu gosto é de reggae. Então ele utilizava o nome artístico de Jó Baba de Boi. Mas aí, resultado, ele se aposentou, está morando na Grande Aracaju, muito bem, graças a Deus, e resolveu voltar para o que satisfaz a ele. E eu digo, Jó, o que é que você está fazendo? Ele disse, agora é Jó For Reggae Band. Ele está dedicado ao reggae. E eu digo, bom, vamos lá no programa. Ele, não, ainda não está na hora, eu estou terminando de estar na hora sim, vamos. E está aqui. Boa tarde, ó. Boa tarde a todos. Satisfação imensa estar aqui nessa tão simples casa, mas né, a gente já viu o conceito de uma boa qualidade de imagem, qualidade técnica, enfim, mais um espaço que a arte sergipana ganha, né? A comunicação sergipana ganha, na verdade. Eu acho que dentro de um todo. Ébano. O Jorgival Porto tem uma história interessante. É muito amigo de todo mundo, e nós tínhamos um amigo comum que tinha uma banda famosa de forró. Tá lembrado dessa história? Raio da Cilibrina. O Raio da Cilibrina. Então, o Jorgival Porto é aquele poeta muito metódico. Aí escreveu uma música e passou a música por escrito para o Macedo Brilho. E o Macedo Brilho foi ensaiar com a cantora Silvana, que estava na calcinha preta. Só que quando o Jó ouviu a música gravada, ele disse, mas eu não escrevi isso. Na verdade, isso foi uma colocação. Ela diz achão normal e não é achão da forma que ela diz, ela quer dizer que há no sentido de haver, né? Existe chão e não é achão do verbo achar. Acham normal. Acham normal. E não acham normal, acham Quer dizer, normal. precisava da professora Ilma, no Morro da Língua. Não, claro, isso é vício de linguagem, acaba acontecendo, às vezes até cantando uma composição de outro autor, até nossa mesmo, a gente atropela, é normal. Não devia ter tido um cuidado mínimo na hora de gravar, mas tudo bem, as pessoas cantam. Essa foi o maior sucesso? Que não, esse foi o primeiro grande sucesso do Raio da Cilibrina, né, que é... Papa, 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 papa. Eu não vivi todos esses anos, aí vai para ver esse mundo inteiro se acabar. Depois eles gravaram Cadê a Ordem, que foi que estourou também. Vem ficar comigo. Mostra aí um pouquinho do canto. Cadê a ordem e o progresso da nossa bandeira? Chega de brincadeira. Vamos tirar os pés do chão. A solução é educação. A solução é educação. Educação, viu? Isso é o hino do Sintese até hoje, né? E de tantas outras. Cantando. Sabia que era a música de Jorgival Porto? Na verdade, deixa eu fazer uma correção. Jó, Forreg Banda, Baba de Boi. Aí lá atrás, de muitos anos atrás, para encurtar, e a galera sempre, o povo, né, acaba lhe dando o nome que quer, e aí ficou já Baba de Boi, mas sempre foi Forreg Band, Baba de Boi, é o nome da banda. Agora, para completar, miséria pouco é besteira, eu sei, mas eu quero que você diga o que é Baba de Boi. Olha, Baba de Boi tem uma história assim, eu tive um acidente, eu tinha 29 anos, e 24 horas depois do meu acidente eu acordei sem coordenação total do meu corpo. Eu não conseguia falar, articular absolutamente nada. Só deu tempo de gritar, mãe, você é um cara que acredita em Deus e no Espírito Santo, então eu me vi fora do corpo, foi o tempo que eu gritei. Quando minha mãe chegou, eu também já não tinha articulação nenhuma, não conseguia articular palavra nenhuma, e eu babava muito falando. E aí não conseguia articular e só babava, né? E ela dizia que eu parecia um boi babão, quando na verdade a minha consciência estava ali, eu apenas perdi a coordenação toda do corpo. E naquele momento o que eu mais queria fazer era tocar, era olhar para o meu violão e tocar.
E aquilo ficou, pô, se eu sair daqui eu vou botar o nome da minha banda por esse nome. Por outro lado, eu tenho um avô que dizia, você sabe por que o boi baba? Não, porque não sabe cuspir. Aí, nada mais casual do que juntar o útil ao agradável, no sentido de que eu não toco todos os instrumentos, então tem que ter a baba de boi, a galera que toca comigo, que complementam a banda. Hoje, claro, eu estudei bastante durante esses anos, melhorei bastante a performance, especialmente nesse instrumento. Mas assim, mesmo assim, uma banda depende de outros valores, né? E a banda, isso, apesar de ser confundido com cavaquinho, gente, não inventaram ainda cavaquinho de 6 cordas. Isso é um violão de 1/4, também conhecido como guitarlelê. É um instrumento que, como todo violão, nasceu na Espanha, mas foi desenvolvido especificamente esse aqui no Havaí. É um violão havaiano que a Yamaha está fabricando hoje. E eu, de uns 2 anos para cá, eu venho estudando guitarlelê, o ukulele de 4 cordas, e eu passei para o guitarlelê tem uns 9, 8 meses por aí. Eu senti parecendo a guitarra havaiana. Ele tem um som muito peculiar, ele tem uma escala muito próxima, não é muito diferente não. Ele tem 2 afinações, essa é uma afinação mais natural, que é a afinação em Lá, mas a afinação em Lá com grau ela já modifica um pouquinho, né? Ela perde um pouco aquela coisa da escala que o músico vai entender, a escala cromática ela deixa de ser cromática, ela passa a ser alternada. Mas você saiu para fazer um show na sua cidade natal. Foi o chute inicial? Foi. O ano passado, em junho, especificamente, para fazer um ano agora, eu resolvi me afastar da comunicação, do marketing, da propaganda, não quero mais fazer campanha política para ninguém, até porque é uma especialidade que eu tenho, você sabe disso. Eu terminei minha profissão fazendo trabalho recentemente para a Prefeitura de Maiador, elegi na eleição de 2012 a prefeita que se reelegeu. E em junho do ano passado eu me desliguei e não quis fazer mais campanha, resolvi me afastar porque no meio dessa confusão toda de trabalho eu tive um susto, fui parar em Itabaiana com 20% de pressão no hospital e desci lá em uma cadeira de roda. Nessa tarde fatídica, enquanto eu estava tomando uma seringa em cada veia de cada braço, eu passei um filme ali, eu disse que eu não ia mais fazer aquilo, que eu não ia mais me contrariar por causa da comunicação e que eu ia me aposentar e como eu tinha prometido a mim, que a minha aposentadoria não seria debaixo de um pé de amêndoa, jogando dominó, criando barriga, né? Caminho dos 60 anos, assim, muito bem, graças a Deus. Você tem mais de ser Marvete. Cidade, jogando bola. E assim, eu prometi que eu ia me divertir, eu quero me divertir. Talvez a vida é muito curta, você que nos ouve, nos vê, a vida é muito curta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu quero fazer tudo hoje, aqui e agora, nesse momento. Então é por isso que eu estou aqui. Isso não implica dizer que amanhã eu não vou fazer um trabalho de comunicação, até porque esse trabalho é feito por mim, né? Eu não preciso pagar para ninguém fazer. Esse Tempero de Alice, eu conheço ele, não? O Tempero de Alice foi o 2º CD. Eu achei algo parecido. Eu fiz uma regravação até para fazer uma correção, que na época eu estava morando em Salvador e eu disse, tem Coque Dendê de São Salvador. Fui fiel ao lugar que eu estava, eu tinha uma banda que só tinha eu e um baixista daqui, o resto era todo mundo de lá. Nós éramos os amarelos, o resto era tudo assim, baiano de verdade, e a gente chamava a banda de Coque Dendê. E eu fiz uma correção porque eu disse, pô, vou aproveitar, vou regravar essa música agora e vou dizer que é de Aracaju, e porque é de Aracaju, sempre foi. E assim, tirar uma mística, né? Alice é o nome da minha guitarra, de uma guitarra Les Paul preta que eu tenho, que me lembrou na época uma namorada que eu tive, uma carioca de nome Maria Alice, e eu batizei o nome da guitarra com o nome dela. Bom, se a gente for falar nas namoradas de Jorginal Porto, o programa só vai terminar daqui a um mês. Eu não me orgulho muito disso não, que eu fui pai ausente, eu tenho 9 filhos de 8 mulheres diferentes, eu não fui pai de ninguém. Veja por aí não, Jorge. Olha, você veja bem, nós temos assim uma vida muito parecida, a vida do artista passa por isso. Tudo na sua época, tudo no seu momento. Mas agora eu estou pagando preço alto porque quando os guri ainda eram guri, ainda tinha uma aproximação, e aí agora eu recebo cobrança à distância, alguns que estão 20 anos sem que eu veja, outros mais. A filha que eu criei até os 5 anos, recentemente teve uma conversa muito dura comigo nas redes sociais, e assim, a história contada para ela foi que eu a abandonei, né? E não é verdade, né? Não é verdade. Tudo vai ser esclarecido. Bom, eu tenho uma coisa muito clara, aqui é o inferno e o céu de todos nós. Eu pago duramente as minhas perdas, mas assim, eu tenho certeza que o meu encontro com Deus não vai ser vergonhoso. Se bem que eu posso dizer que você foi uma das primeiras pessoas que me evangelizou. E foi.
Porque na época que a gente falava de música, você já tinha algumas coisas. Eu sou batista, batizado, né? Aos 18 anos eu defini que eu queria estudar um pouco mais a palavra de Deus. Eu decidi tive a oportunidade de erguer a mão numa igreja batista, um chamado verdadeiro. Preguei, fiz escola dominical, tive aquele tempo, sabe, muito ativo dentro da igreja. Até que outros caminhos me afastaram um pouco da igreja. Não deixei de ser cristão, muito pelo contrário. Nas minhas músicas, quem já foi ao meu show, ou algum deles, com certeza já viu que eu falo do amor, eu falo de Deus, eu falo de tudo, eu falo do cotidiano. Então eu tenho referências, músicas com referência em Salmos, em Coríntios, enfim, eu falo de Deus também. Vamos ouvir música? Vamos. O que você quer tocar pra gente? Eu queria falar antes um pouquinho do Ébano. Ébano, esse trabalho é um EP com 5 músicas, que aí eu fiz um laboratório ano passado e a galera cobrava, mas só tem 5 músicas. Eu acabei botando mais 18 bônus. Como ao longo desses anos eu venho produzindo, eu tenho uma média de 9 CDs já gravados, eu resolvi botar 2 músicas, 3 às vezes, de alguns dos CDs que eu fiz. Exceto um CD de forró, que eu gravei um CD de forró a pedido do meu pai e minha mãe, que queriam me ouvir cantando forró. E eu gravei, todas as músicas foram gravadas por bandas de forró, né? Mas assim, eu não conto esse aí. Então, contra os CDs de reggae, esse, na verdade, é o 8º. E, para mim, o primeiro, porque é o que eu estou trabalhando, estou indo para o mercado. Eu comecei o pontapé inicial em Riachuelo, porque lá tem uma história muito bacana. Essa música nasceu lá, no dia 1º de dezembro de 2015, primeiro dia de novembro de Nossa Senhora da Conceição, onde Deus profetizou um ato comigo que estava escrito, onde eu reencontrei uma ex-namorada que morreu com 18 anos. Eu só tinha 23 anos, fazia 30 anos que eu não esquecia essa mulher de jeito nenhum, todos os dias, como se ela tivesse partido ontem. Porque ela partiu sem a gente ter entrado num acordo, a gente estava meio desentendido. Eu a vi numa despedida de final de Jovem da Primavera, trabalhando para Tarcísio Tasvírio, cobrindo para João, na época governador. E ela disse que queria falar comigo na quarta, na sexta ela morreu. E foram 30 anos até reencontrá-la nessa igreja. Daí eu escrevi Ébano, que retrata essa história. Vamos ouvir Ébano. Vamos. Ébano, ébano, a sua pele, ébano, ébano, a sua pele, armadilha de o Senhor que satisfaz. Leva por caminhos que a gente jamais pensa. Me põe de novo nas minhas raízes, no novenário, na casa de o Senhor. Eis que surge em minha vista uma linda, uma bendita, por orgulho da sua cor de pele. Ébano, ébano, da sua pele, ébano, ébano, da sua pele. Alguma coisa diferente em mim aconteceu, que só mesmo o Senhor, porque ali estava Deus, um sentimento iluminado, sucedeu inebriado pela luz da sua pele. Ébano, ébano, da sua pele, ébano, ébano, da sua pele, e por aí vai. Depois eu tive a oportunidade de conhecê-la, fotografei, pedi para fotografar, a letra conta tudo isso. E depois tive uma oportunidade de reencontrá-la numa nova ocasião, fui convidado para o aniversário do padre, e aí conheci a família, mas deixei claro que, sabe, ela foi só um instrumento que Deus usou para me mostrar uma coisa, me dar uma resposta de 30 anos e tirar um fardo de cima dos meus ombros. Tá leve. Eu estou feliz. Gente, eu conversei com um dos mais talentosos sergipanos. Luiz já disse, terminou. Um dos mais talentosos sergipanos. João Forreg Band, o Jorgival Porto, que eu tenho muito orgulho de ser amigo. E eu estou recebendo aqui, parabéns Valadão, você é uma simpatia de pessoa, um competente profissional. Demétrios Fortes, advogado, filho do pastor Daniel Fortes. João, você volta aqui, viu? Você volta aqui. Certamente, satisfação. Eu preciso de você. Gente, final do programa. Deus os abençoe infinitamente. Até a próxima terça-feira, se bom Deus quiser. Obrigado a todos. Pra bater uma bola, joga a conversa fora na laje do quintal.
Garota descolada, vem da terra dura, onde nada é mole pras questões sociais. Ala peito de janeiro a janeiro, seu ofício o ano inteiro é pilotar de forno a fogão, tem magia.